Fala galera, bem-vindo a mais um Sacada do Dólar e a pegada hoje é totalmente diferente. Eu quero hoje falar de um assunto que envolve outros assuntos a pedidos de muita gente que me mandaram mensagem para eu gravar um vídeo falando sobre isso. Que tipo de assunto é esse? Eu acredito que todo operador de mercado, aquele que já opera, aquele que está chegando agora no mercado, precisa ter essa informação e saber que tem outros meios de você se tornar consistente no mercado. O que a gente vai falar nesse vídeo de forma rápida, direta e pontual? Stops técnicos, operações longas, operações curtas, quantidades de operações, assertividade, como você deve se posicionar diante do mercado, o que você deve fazer, se é que você tem que ter uma grande assertividade, se você com baixa assertividade você tem consistência. É algo que rola muita conversa, existem diversas técnicas, existem várias maneiras, um fala uma coisa, outro fala outra. É o seguinte, no meu tempo de mercado, a minha vivência, o que eu passei, o que eu vivenciei, o que eu presenciei, o que eu senti, o que eu notei nas pessoas, nas dificuldades, nas necessidades, com o tempo a gente vai tendo praticamente um operacional blindado, a gente começa a identificar determinadas condições que lá no passado, como eu aprendi, não faz tanto sentido no mercado atual. O mercado mudou, algumas condições do passado já não se respeitam no mercado atual, e isso é importante você parar para pensar. O que eu quero falar aqui hoje? Bom, eu quero falar se fazer scalping para a pessoa que tem pouco lote, para o cara que não tem um perfil operacional, isso é bom. Será que fazer uma quantidade excessiva de operações é saudável para um cara que está chegando no mercado? Ou aquele cara que já está há um tempo, porém não tem um perfil operacional? Por quê? O que acontece? Na maioria das vezes, existem pessoas que falam que faz 20, 30, 40 operações por dia. É possível sim. Mas o que não se fala é que geralmente pessoas que operam muito, primeiro elas têm um nível de assertividade alto, ela tem uma quantidade grande de lotes e consequentemente ela gira com 20, 30, 40% do capital. E detalhe, o perfil operacional para quem faz um scalping, nem todo mundo consegue ter esse perfil. Quanto mais você entra nas operações, quanto mais você realiza operações, mais risco você assume. O que acontece na maioria das vezes? Daqui a pouco a gente vai ali para o rabisco para você entender tudo. Quando você aceita entrar numa operação, você aceita que está disposto a perder X naquela operação, você está aceitando o risco e entrando numa operação praticamente baseada em estatísticas e probabilidades naquilo que você montou e está claro para você. Mas na maioria das vezes, o cara que está chegando agora, ele não tem isso, ele não faz o passo a passo. O que acontece? O mercado, em determinados momentos, em determinadas condições, você consegue identificar um determinado padrão ou condição pelo fluxo, onde te dá uma confirmação. A maior dificuldade das pessoas que estão chegando agora, principalmente que quer aprender o tempo reading, é identificar determinados padrões e saber quando ele vai colocar o lote cheio e quando ele vai colocar o lote reduzido. Então assim, quando o mercado está rolando, abriu ali, ele vai dar diversas condições para você atuar. Mas na maioria das vezes, as pessoas que operam tempo reading, elas não vão estar utilizando a mão cheia. Ela vai estar utilizando 30, 40, 50% da mão. Então ela vai, leva um stop, leva 2, leva 3. Na quarta operação aparece a operação boa, a operação que dá uma absorção, no pullback, a favor do movimento, uma exaustão, e o cara entra com um lote completo. Então aquele stop que ele levou, automaticamente é todo recuperado e ele termina virando positivo. Só que isso, na prática, na realidade, para um cara que é pequenininho, não se torna sustentável. É difícil, porque o cara pequeno ele entra, leva um stop, perdeu 50, leva o stop, perdeu 80, entra, leva o terceiro stop, perdeu 70, ele vai travar. Ele vai parar, ele vai congelar. Por quê? Porque esses tipos de operações são operações arriscadas, são operações que você não pode colocar muito lote, são operações que você precisa operar pequenininho. Mas como é que você vai operar pequenininho se a maioria das pessoas que entram no mercado já são pequenininhas? Tá? Saber fazer a gestão de lote, saber fazer um bom gerenciamento é primordial. É muito mais fácil fazer uma gestão de lote, fazer um gerenciamento de risco em cima de um cara que tem um capital bacana
do que um cara que tem 1.000, 2.000, 3.000 na conta. Então o que eu quero falar é, quanto mais operações você realiza por dia, mais risco você está assumindo. Fingir, no resumo de tudo isso aí, eu acredito que scalping tem que ter perfil e tem que ter técnica. Como é que você vai saber se você tem um perfil? Só vai sendo vivenciando. Você precisa passar por todo o processo, fazer todo o passo a passo e ver se esse perfil você vai se adaptar. Você precisa ter leitura, você precisa saber o que você está fazendo. Detalhe, sempre entrando com 20%, com 30% da mão. Você não pode estar entrando com seus lotes cheios. Mas como é que um cara pequenininho que opera com 2, 1 lote, 3 lotes pode fazer esse tipo de operação? No meu ponto de vista, esses tipos de operação, como exaustão, como rejeição, determinados trades e suportes e resistências dos dias passados, trade de rompimento, essas são operações que eu acredito que para quem é pequeno está proibido de se fazer, tá? Então assim, quais são as operações boas para um cara que é pequeno no meu ponto de vista? É operar a favor do movimento, operar no pullback, operar nos suportes gerados pelo dia. As probabilidades são gigantescas, tá? Eu vou falar também sobre a questão de assertividade ou a não assertividade, payoff da operação e stop. Então assim, esse papo que eu estou tendo com você agora é um papo direto e reto para você não cair em conto de fadas, porque na prática é outra realidade. Quem faz scalping precisa ter assertividade. Geralmente os stops são curtos e muitas vezes no mercado atual não tem condições de ter um stop curto, porque os ranges, o range lá de briga, de liquidez, são ranges de 5, 6 pontos e você tem que stopar 2, 3 pontos fora desse range. Então se você opera com um contrato, um range de 5 pontos, você compra em cima do range, você não tem como estopar no meio nem no fundo, você tem que estopar abaixo, então você vai estopar com 7 a 8 pontos. Isso às vezes machuca o cara que é pequeno. Então se você está entrando num suporte que é gerado pelo Volumetric Price, por exemplo, de 5 minutos, onde ele te deixou 2 pontos de stop, mas no diário o range é 7 pontos. Então se você estopar por causa da condição técnica dos 5 minutos, você tem um stop maior no range do diário, que era onde você teria que estar respeitando, porque o mercado ele é região. Então são coisas que você tem que parar para perceber que existe uma gama de condições para você se proteger. Então o meu conselho, antes de ir aqui para o rabisco, é o seguinte: não faça scalping se você tem pouco lote. São operações complexas, são operações onde te dão probabilidades baixíssimas de você se manter vivos. Existe uma probabilidade de dar certo. Se o mercado financeiro já tem uma puta de uma probabilidade de não dar certo, imagine para as pessoas que fazem scalping. O mercado atual, temos movimentos médios de 10, 12 pontos. Não sou eu que estou inventando, é o mercado que está mostrando. Pegue qualquer gráfico de Renko no 4R e calcule todas as pernadas de ida e de volta, você vai perceber o que estou lhe dizendo. Então melhorar esse payoff é fundamental. Mas agora a gente vai aqui para o rabisco e através dessa aula vai explodir várias informações na sua mente e eu vou provar você e mostrar para você condições que você pode estar trabalhando e estar mudando totalmente o seu operacional e sua vida dentro do mercado financeiro. Agora eu vou trabalhar aqui uma ideia importantíssima para você parar, pensar e anotar. No mercado financeiro você pode trabalhar de diversas formas. Não tem certo e nem tem errado. O que importa é que funciona para você. O problema é que esse assunto é muito polêmico. As pessoas aí fora gostam de rotular, doutrinar uma coisa que isso não existe. E eu quero de forma muito tranquila abrir seus olhos para você montar o seu operacional e ter uma boa performance. E aqui embaixo desse vídeo eu quero que você fale o que você achou, o que você acha sobre esse assunto. Bom, em primeiro lugar, para você ser vencedor no mercado financeiro, você não precisa ter uma assertividade fora do comum. Já é difícil ganhar dinheiro no mercado, mas se você tiver 40, 45, 50% de assertividade, você consegue ser vencedor do mercado. Eu digo isso porque eu tenho vários alunos que têm esse nível de assertividade e eles ganham dinheiro no mercado e são consistentes. Você sabe como? Eles compensam as suas operações. Como assim? Se eu entro para estopar 4, 5 pontos
e quando eu ganho 8, 10, 12, a matemática fecha. Simples assim. Se você é um cara que faz scalping, geralmente os stops são de 3,5 pontos e os alvos 3, 4 pontos no máximo, porque são operações de risco, são operações em topos, operações em fundos, o mercado subindo e você vendendo, como a maioria das pessoas faz. O mercado sobe e você vende numa exaustão quando você é técnico, quando você tem leitura de fluxo. Então, às vezes você tem um ponto, tem uma média, tem um indicador, não tem problema. Esses tipos de operações, para quem tem pouco lote, pouco capital, isso aqui é proibido. Por quê? Vou explicar a você. Geralmente os stops são técnicos em cima de uma exaustão. Se você não tem leitura, você vai estopar. Outra coisa, às vezes o indivíduo tem 100 contratos para operar e nessa operação ele opera com 25 contratos. Ele faz uma, faz duas, faz 3. Daqui a pouco ele pega uma boa. Que boa é essa? É aquela que tem o stop curto, aquela que tem probabilidade, aquela a favor do movimento. Então ele vai e coloca os 100 contratos. Se ele levou o primeiro stop, segundo, terceiro, ele recupera em uma única operação e fica positivo. Enquanto o cara pequenininho, aqui é chuva e chau pro louro. Então esqueça essa ideia. Quanto mais operações você faz, mais risco você assume. Se você não tem perfil operacional nenhum para scalping, você não pode fazer. Como é que você vai descobrir? Você vai precisar vivenciar, aplicar, treinar e daí sim você vai saber se isso é para você ou não. Se o mercado financeiro já é difícil, imagine fazendo scalping. Fazer scalping, no meu ponto de vista, para quem tem pouco lote, é cavar a cova com a pá maior. Existem pessoas que sobrevivem no scalping? Sim, elas têm no mínimo 75% de assertividade. Se você não tem 75% de assertividade, você vai morrer sem chegar na areia da praia, beleza? Então pensa comigo, se você é um cara pequeno, você opera com um contrato e você faz 3 operações por dia e estopa, que é o padrão que foi criado no mercado, que isso não existe, o que acontece? Digamos que cada operação você estopa 4 pontos. Provavelmente você vai estopar 40, mais 40, mais 40. Então note, cada stop equivale mais ou menos a 40, 45, 35, nessa média 50 no máximo. Porém, no mercado atual, temos movimentos gigantescos. Se você hoje, agora, amanhã ou depois, abrir um gráfico do 4R, você vai entender o que eu estou falando. Você vai identificar movimentos de ida e de volta muito maiores de 10 pontos. Então não existe lógica você estar entrando em operações scalping só porque você está meio nervoso, ou você acha que tem esse perfil, ou porque alguém diz que é assertivo fazer escadinha. Isso não existe. Essas pessoas não operam com 100% da mão, enquanto o cara pequenininho vai estar operando com um contratinho, 2 contratinhos e é 100% da mão. Você precisa se conectar com isso aqui que eu estou te falando. Quanto mais operações você realiza, mais risco você assume e mais a sua cova você vai cavando com a pá e não com a colher. Quais são as operações boas? Mercado subindo e você comprando nos pullbacks, no suporte, com absorção, com exaustão e com técnica, confirmações do fluxo. Eu ensino isso detalhadamente no Dollar Experience e no M2M. Mas o que você precisa entender é que essas operações você tem probabilidades ao seu favor, você tem uma puta de um payoff, porque na maioria das vezes faz a replicagem do movimento, então você tem uma operação mais longa e você tem stop curtíssimos de forma técnica e não de forma programada ou de setup. Pense, se você tiver 45% de assertividade, que isso aqui praticamente muita gente tem, você só precisa de estopar R$40, 44 pontos para buscar 10, 12, 15, 9 pontos em cada operação. Dessa forma, você estopa R$40 e quando ganha 120, ganha 100, ganha 90. Então, com uma operação, você recupera o seu stop e ainda fica positivo. Essa estrutura é uma estrutura polêmica que eu poderia passar horas falando motivos técnicos para você não utilizar uma quantidade excessiva de operação. Só opera constantemente e faz muitas operações de scalping quem tem lote, quem faz gestão de lote, quem tem um bom capital. Então vai estar operando com 20, 30, 40% constantemente, o tempo todo. Às vezes essa galera não tem 3 stop,
tem 8, 9 stop de mão reduzida e 3, 4 de mão cheia. Enquanto um cara pequenininho com 1, 2, 3, 4 contratos, ele só tem 2, 3, 4 stop no máximo. Então, se ele pega 2, 3 operações horríveis, ele já estopou, fechou o dia. Enquanto o cara está fazendo giro constantemente. Eu posso provar isso aí tecnicamente. Então, a partir de hoje, procura operações no pullback com exaustão, mais absorção a favor do movimento, que sua performance vai melhorar e muito. E detalhe, você só precisa ter 45% de assertividade se você melhorar o seu payoff. O que é o payoff? É o alongar da operação, é comprar no 50 e zerar lá do 63, 64, 68, 72, pegar 10, 12, 15 pontos. Dá para fazer isso no mercado atual facilmente. Beleza? Um abraço e até a próxima sacada do dólar.